Eu sei que todos vocês estão revoltados com as prisões arbitrárias que andam acontecendo no Brasil. Ontem tivemos a notícia de mais um preso político, o jornalista Oswaldo Eustáquio. Mas de nada adianta a gente ficar dando bote com o bumbum nas redes sociais se a gente não entender de fato o que está acontecendo. Por que um jornalista que vai tomar sopa no Paraguai é assim tão perigoso para o Estado Democrático de Direito? Por que eles forçaram tanto a tanga, mas pegaram a tanga e botaram lá atrás da orelha, né? Porque não faz muito sentido uma pessoa que esteja fugindo do país postar um vídeo nas suas redes sociais mostrando onde ela está. Concordam? No vídeo de hoje eu quero mostrar alguns detalhes interessantes dessa história e eu tenho certeza que muita coisa vai começar a fazer sentido na cabecinha de vocês. Então, por favor, eu já quero pedir que você curta, comente e compartilhe, que é para esse vídeo se espalhar bastante, essas informações chegarem a mais pessoas. Lembra de conferir se ainda está inscrito no canal e se ainda não é inscrito, se inscreve, dá essa moralzinha para mim, por favor. Estava eu linda e plena no Twitter quando me deparo com uma thread desse perfil que vocês estão vendo aí na telinha. Peguei as informações dessa thread que são muito interessantes, misturei com mais algumas coisinhas de umas pesquisas muito ilícitas que eu fiz no Google, porque hoje no Brasil pesquisar no Google, ter máscara do ursinho puff e tomar sopa no Paraguai estão virando um crime, uma verdadeira ameaça para a democracia. Pois bem, vamos lá. Começando com essa imagem aqui. Há um motivo para tratarem como blogueiro o Oswaldo Eustáquio, que todo mundo sabe que ele é jornalista, mas aí está a extrema imprensa, ó, noticiando como blogueiro, até os antas, né, que embora tenha muita gente aí que acha que eles não são extrema imprensa, são sim todos na mesma pegada de chamar o jornalista de blogueiro. Por que será? Tem um motivo, meus amigos, tem método, como dizem por aí. Olha só essa matéria de 2015 que mostra como o jornalista Oswaldo Eustáquio era tratado antes desses episódios todos cabulosos que andam acontecendo no Brasil. Basta. Ato em Londrina denuncia ameaças e perseguição a jornalistas. Então, ali em ato público, no calçadão de Londrina, jornalistas protestam na sexta-feira, dia 15 de maio, contra a perseguição a profissionais de imprensa no Paraná. E olha só, o evento foi organizado pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais. Então tá mais do que comprovado que o Oswaldo Eustáquio é jornalista. Inclusive, olha ali no finalzinho a informação. Ele é o vice-presidente litoral do Sindijor PR, o Oswaldo Eustáquio. Que mais? Essa outra matéria aqui de 2019. Repórter que violou intimidade de Heloísa Uf Bolsonaro é denunciada à Comissão de Ética da FENAGE. Sobre aquela matéria da revista É Porca, em que um jornalista se passa por cliente e acaba fazendo uma matéria totalmente falaciosa. E ali tá, ó, jornalista Oswaldo Eustáquio, várias vezes. Mas isso foi antes, né? Agora ele virou blogueiro. Por quê? Vamos ver por quê. Então, surge uma pergunta. Qual a intenção da imprensa para não mencionar o jornalista Oswaldo Eustáquio, preferindo o termo blogueiro ou blogueiro bolsonarista? Você pode estar pensando que é para tentar associá-lo ao presidente, certo? Certo. Olha aí a petição, né, da prisão do jornalista, em que eles falam que a qualificação dele é ignorada, sendo que basta entrar no perfil dele que tá lá, jornalista, e inclusive o número do registro dele. Adiante. Daí você faz uma outra pergunta. Qual a razão para a expressão qualificação ignorada em um mandado de prisão? Sendo um mandado uma ordem contra um jornalista, como ocultar esta informação e impedir que se recorra ao Pacto de San José? Lembrando que o inquérito das fake news foi denunciado na Corte Internacional, saiu até uma matéria no Terça Livre dizendo isso, né? Adiante. É aqui que a atuação da imprensa e a forma como divulgam o fato permite que tal violação seja mantida sob a cobertura do termo blogueiro ou blogueiro bolsonarista. E é neste momento que você está
pé da vida e faz outra pergunta. Qual o problema em expedir um mandado contra um jornalista e isso ser noticiado como um fato relacionado a um jornalista? Tudo começa nessa imagem. Vamos dar uma olhada na imagem e ali a gente tem a ADPF 130, né? Vamos adiante. Abril de 2009. O STF decidiu tornar sem efeito uma das últimas legislações do governo militar que ainda estava em vigor. A Lei de Imprensa, a Lei 5.250 de 67, foi assinada pelo ex-presidente Castelo Branco meses depois da outorga da Constituição de 67, quando o endurecimento do regime militar se iniciava. Com o objetivo de controlar informações de acordo com as previsões da norma, jornalistas e veículos de comunicação poderiam ser detidos ou multados caso publicassem algo que ofendesse a moral e os bons costumes. Lembrando que naquela época alguns jornalistas faziam uso dos jornais para assim avisar ou convocar o pessoal para atos terroristas de forma velada. Por isso os militares tiveram que tomar essa providência. Quem estudou o que aconteceu em 64 sabe dessa informação. A pena poderia ser aumentada se o conteúdo difamasse ou caluniasse alguma autoridade, como o presidente da República. Em 2009, após longo julgamento, 7 dos 11 ministros da Corte concluíram que a lei era incompatível com a atual Constituição, que é repleta de garantias à liberdade de expressão, um direito básico para que exista uma democracia, né? A partir da decisão, os juízes passaram a se basear na Constituição Federal de 88 e nos Códigos Penal e Civil para julgar ações contra jornalistas. A ação foi distribuída ao ministro Carlos Aires Brito, que já em caráter liminar suspendeu uma série de dispositivos da antiga lei. No julgamento de mérito, o voto de Sua Excelência foi celebrado pela imprensa e pela sociedade como símbolo das garantias da liberdade de expressão e de informação incutidas na Carta Magna. Ao votar totalmente procedente ao ADPF 130, que foi aquela imagem que eu mostrei para vocês, o ministro Aires Brito asseverou. Presta bem atenção no que ele disse, olha só. A plena liberdade de imprensa é um patrimônio imaterial que corresponde ao mais eloquente estado de evolução político-cultural de todo um povo. Assim, visualiza como verdadeira irmã siamesa da democracia, a imprensa passa a desfrutar de uma liberdade de atuação ainda maior que a liberdade de pensamento, de informação e de expressão dos indivíduos em si mesmos considerados. No voto, o ministro assentou a relação de inerência entre o pensamento crítico e a imprensa livre. Vamos ver o que ele disse. O exercício concreto da liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, especialmente contra autoridades e os agentes do Estado. Então, numa democracia, as pessoas têm que ter a liberdade de criticar os agentes do Estado. Mas o STF não gosta, o Xande não gosta e começa a dizer que criticar um ministro do STF é atacar o STF, querer a sua derrubada, né? Aquela distorção básica. A crítica jornalista, pela sua relação de inerência com o interesse público, não é a prioristicamente suscetível de censura, mesmo que legislativa ou judicialmente intentada. O poder público somente pode dispor sobre matérias lateral ou reflexamente de imprensa, respeitada sempre a ideia e a força de que quem quer que seja tem o direito de dizer o que quer que seja. Básico, mas hoje a gente tem que dizer aqui, ó, a grama é verde. Logo, não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. Os ministros
Eros Graus, Menezes Direito, Carmen Lúcia, a Carminha, o Lewandowski, César Peluso e Celso de Mello acompanharam integralmente o relator. Agora parece que eles mudaram de ideia, que a coisa não é bem assim, mas está registrado. Agora, prestem atenção nas partes destacadas. O exercício concreto da liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente. O poder público somente pode dispor sobre matérias lateral ou reflexamente de imprensa, respeitada sempre a ideia e a força de que quem quer que seja tem o direito de dizer o que quer que seja. E olha só, logo, não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. Não é só para os jornalistas, né? As pessoas têm que ter liberdade de expressão. Assim, a imprensa, que deveria ter denunciado a ocultação do jornalista sob o termo qualificação ignorada, não o fez. E aqui tem a imagem do perfil que eu falei para vocês no início do vídeo, do Oswaldo Eustáquio. Tá ali, ó, jornalista investigativo DRT 8802. Continuemos aqui na thread. Tal atitude é uma assinatura de participação na validação do mandado expedido contra um jornalista. É jornalista. Tal fato é ainda mais agravante quando consideramos o momento onde há um projeto para censurar as redes sociais, o PL 2630, que eles voltaram atrás, colocaram para votação na semana que vem, né? E violar as liberdades individuais. E vale lembrar aqui que a mesma coisa está acontecendo com relação ao Alan do Terça Livre, né? Eles insistem em negar que o Alan é um jornalista, eles ficam chamando de blogueiro bolsonarista. A partir deste episódio, bastará ao autor do mandado executá-lo contra um desafeto da imprensa e esta lhe taxar de qualquer outra coisa para a qual não se possa invocar o entendimento do ADPF 130 e pronto. Teremos todos os direitos e garantias sendo violados. Que manobra espertinha, né? Apenas porque alguém decidiu ocultar um ofício e atribuir-lhe a designação profissional para qualificação ignorada. Num instante, ocultarão a sua profissão e usurparão as suas liberdades. Sim, Oswaldo Eustáquio é um jornalista preso, mas no mandado diz qualificação ignorada. E assim, pesquisando ali no perfil do Twitter do jornalista Oswaldo Eustáquio, a gente começa a perceber por que o Xande está tão nervoso com ele. Olha só essa matéria aqui que ele postou. Acabou. Esposa de Alexandre de Moraes atende políticos condenados do PSDB em tribunais superiores. Que coincidência, né? Lembrando que o Alexandre de Moraes também tem umas fotinhos que circularam aí dele muito amiguinho do Moro. O Moro também é ali, né? Parece que tem uma afinidade de pensamento com o PSDB. O Alexandre de Moraes já foi filiado ao PSDB. E quando eu cliquei nessa matéria, simplesmente eu descobri que o site ou deletou, ou entrou num buraco negro, ou os ETs invadiram a Terra, não sei. O fato é que essa matéria não está mais nesse site, mas eu sou danadinha, eu pesquisei, encontrei a matéria em outro site, está aqui, ó, e vamos dar uma olhadinha no que diz aqui agora, meus amigos. Olha as ligações cabulosas que eu descobri. Esposa de Alexandre de Moraes atende políticos condenados do PSDB em tribunais superiores. Eu não vou ler tudo, só 2 trechinhos, porque olha só a relação de amizade que eu descobri aqui. Então, a esposa do ministro Alexandre de Moraes é a advogada mais requisitada por políticos do PSDB no estado de São Paulo. E aí fala ali um pouquinho, mais adiante na matéria diz o seguinte: Vivi, como é conhecida pelos colegas do direito, gosta das causas que já estão nos tribunais superiores, mas de acordo com fontes ligadas do Agora Paraná, que apagou a matéria, não sei, ou foi deletada, não sei o que aconteceu, ligadas ao PSDB paulista, o grosso das ações que trazem recursos para o escritório vem da parceria de seu sócio, o Gabriel Chalita. E esse Gabriel Chalita tem um irmão,
E esse irmão se chama Tony Chalita. Vocês estão com o chapéuzinho de alumínio de vocês? Se não estão, botem, porque agora vocês vão ver uma coisa assim surpreendente, né? Nem tanto, mas presta atenção. Esse daqui é o Tony Chalita. Olha só com quem ele tem uma amizade muito profunda. Essa foto aqui é da participação da Joyce Hasselman na CPMI das fake news. E o advogado dela, casualmente, era o Tony Chalita. Olha só aí a fotinho deles, dando conselho e tal. Tony Chalita, irmão do sócio no escritório da esposa do Alexandre de Moraes, que tem um inquérito baseado nos relatórios da Joyce e do Fruta, que tem um embasamento ali envolvido com Luciano Ayan, que é um dos cabeças do MBL. Estão vendo como a coisa fecha bem direitinho? E para finalizar o vídeo, vocês lembram que o Alexandre de Moraes suspendeu a nomeação do Ramagem ali para a chefia da Polícia Federal, né? E agora, há pouco tempo, o Nhonho colocou a dona Joyce, que saiu, né, foi voada ali da liderança do PSL, porque eu não sei, parece que o pessoal não curtiu muito, parece que ela é meio assim insuportável, e aí ela foi parar lá na segunda Câmara. E olha a decisão que acabou de sair. O ministro nega liminar contra a nomeação de Joyce Hasselman para chefiar a comunicação da Câmara. Ele diz que o livre provimento de cargos e funções é atribuição discricionária do presidente da Câmara, o que torna inviável a intervenção do Poder Judiciário. Então, é aquela velha história, né? Vale uma coisa para os amigos, outra coisa para aqueles que não são amigos, e no fundo a gente descobre que tá todo mundo juntinho, unidinho para censurar as redes sociais e a liberdade de expressão. E aí, meus amigos, agora conta para mim aqui nos comentários o que vocês acharam dessas ligações todas e desses porquês que eu mostrei nesse vídeo para vocês.